TV Univates. Para você, para o nosso Vale. O uso do transporte via bicicleta e o sistema instalado na Univates do Bicivates. Esse é o nosso tema de hoje do programa Centros. O uso da bicicleta, então, como nosso sistema de transporte, como isso impacta na sociedade, a questão cultural, o serviço que foi instalado na Univates recentemente de disponibilização de bicicletas e como vamos incentivar as pessoas a fazerem o seu deslocamento. Esses são alguns temas que nós vamos tratar hoje, relativo, então, ao uso da bicicleta na nossa sociedade. Para tratar desse assunto, temos aqui Robledo Miller, que é o engenheiro civil responsável, direto técnico, então, pela instalação desse serviço na Univates. Também a professora Kátia Gonçalves, bióloga da Univates, para nos falar um pouco sobre essa questão e o impacto ambiental dessas medidas. E dois componentes do grupo Pedalajado, né, que são dois expoentes do grupo que levam aí a organização e são usuários do sistema de bicicleta já há bastante tempo, para nos contar um pouquinho da sua experiência, de como isso pode estar impactando na sociedade lajadense e nos costumes do nosso dia a dia aqui. Vamos lá. Robledo, por favor, um pouquinho sobre o porquê a Univates compra essa ideia, como é que se vislumbra essa ação da bicicleta dentro do transporte lajeado e Univates especificamente. Bom, a ideia da implantação do sistema é uma necessidade que a Univates tentou buscar um diferencial, um item que pudesse resolver um problema interno, né? A gente, com o crescimento da área ocupada do campus, com a construção do prédio 17, o próprio complexo esportivo, a gente sabia que ia enfrentar um problema de deslocamento dos nossos alunos, né? Então, com o passar do tempo, a gente vem fazendo algumas mudanças. A gente sabe que o nosso objetivo um dia é tentar tirar os veículos de muito perto dos prédios, né? Centralizar as áreas de estacionamento nos pontos de mais extremidade do campus e aí criar um deslocamento como se a Univates fosse uma área mais como uma grande praça, né? Tu tivesse possibilidade de ir um prédio para outro caminhando. Então, com isso, a gente veio fazendo algumas mudanças. A retirada do estacionamento dos ônibus ali do lado do prédio 12, que foi para trás do complexo. A criação daquele estacionamento ao lado do prédio 1, uma grande área de estacionamento. E, com isso, a gente, vamos centralizar os alunos em determinados pontos. Como vamos facilitar o deslocamento, porque nosso campus, como comentei antes, ele é extenso e distante de um ponto mais longo ao outro, né? E aí a gente começou a pesquisar algum tipo de modal de transporte que pudesse facilitar esse dia a dia, né? A gente pensou na possibilidade de criar um ônibus interno, possibilidade de um BRT interno, enfim, diversos itens a gente levou em conta. E um deles que a gente começou a estudar foi a implantação das bicicletas, né? Que seria um sistema de compartilhamento interno da universidade que possibilitaria o aluno, funcionário, professor, estacionar o carro em determinado ponto ou vir com transporte público ou vir com transporte privado de esses ônibus intermunicipais que trazem os alunos das outras cidades do Vale do Taquari e dali ele pudesse ter facilidade de se deslocar daquele ponto ao outro e para um outro e para um outro e ao final do dia retornar para aquele ponto de chegada e poder retornar para sua residência. E aí a gente começou a pesquisar os sistemas de bicicletas, a gente entrou em contato com a empresa do Bike Rio, Bike Poa, e nesses sistemas, na verdade, o sistema a gestão não é do próprio município, né? O município disponibiliza a cidade, vamos dizer assim, e uma empresa devidamente suplementada por um outro agente financeiro, por exemplo, que paga a manutenção do sistema, ele gerencia o equipamento, né? E isso aqui na Univates a gente ficou um pouco preocupado, porque essa empresa de Curitiba, que a gente acabou contratando, nos comentou que esse é um processo que não se implanta e ele funciona, né? A mudança cultural ela é lenta, a gente vai encontrar dificuldades, e se a gente não tivesse posse desse sistema, a gente não conseguiria, de uma forma
imediata aplicar mudanças. Então, esses sistemas a gente descartou e encontramos a Bicicletaria.net, que é uma empresa de Curitiba, que nos apresentou esse sistema onde a gente faria a implantação e a própria universidade, faria o gerenciamento do sistema. Né? Certo. Então, dessa forma, a gente veio trabalhando durante 2 anos e o sistema está aí, a gente está acompanhando agora, nos primeiros dias, algumas situações que a gente esperava, outras que a gente não esperava. Mas eu entendo que é um sistema que a gente vai conseguir manter e vai trazer um diferencial para a universidade. Ótimo, excelente. A gente vai falar um pouquinho mais Claro. nos próximos blocos sobre como é a aplicação específica do sistema, sobre a bicicleta, sobre como é que está essa instalação. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho o Carlos e o Marcelo sobre, já que falamos dessa questão de um modal de transporte, de um processo cultural, vocês já vivenciam isso há mais tempo? Já foi pior? Como é que está hoje? Olha, quando a gente começou o grupo há 10 anos atrás, o grupo que foi criado, o Pedalajado, com a única intenção de agrupar os poucos ciclistas da cidade para poderem pedalar juntos. Nesses 10 anos, muita coisa evoluiu, né? Eu acho que o que a Univaz está fazendo aqui vem bem ao encontro que está sendo feito, por exemplo, em Porto Alegre. De uma ideia inicial, de botar lá o Bicipoa lá, fazer com que as pessoas pudessem pedalar pelo centro da cidade, pudessem conhecer um pouco mais a sua própria cidade, os porto-alegrenses. O que aconteceu com esse sistema? Conversando com alguns amigos, ciclistas, cicloativistas de Porto Alegre. Muita gente que lá na sua infância havia pedalado e perdeu o contato com a bicicleta, saiu de casa, vendeu a bicicleta, roubaram a bicicleta. Ele voltou a se encontrar com a bicicleta na beira do rio lá, né, no centro de Porto Alegre. E muitas dessas pessoas fizeram o quê? Voltaram a pedalar. Ou seja, se encontraram um velho amor e voltaram a esse velho amor. Eu acho que o que a Univaz está fazendo aqui é um pouco disso, né? Ou seja, muito dessa gurizada que quando cresce, a primeira coisa que faz, abandona a bicicleta, pega uma moto ou um carro, vai conseguir, depois de 5, 6 anos de ter abandonado a bicicleta, quando chegar aqui, encontrar uma bicicleta, vai voltar à sua infância, vai voltar às boas recordações que teve lá de vários anos atrás, e quem sabe, né, vai ser plantado ali uma sementinha que ali na frente vai frutificar. Nós temos alguns exemplos. No Pedalajado aconteceu exatamente isso. Gurizada, com 16, 17 anos, pedalava com a gente. Fez 18, comprou uma moto, abandonou, largou, engordou. Menos de 5 anos depois voltou para o nosso grupo, emagreceu 20 e poucos quilos e hoje é dono de uma loja de bicicletas. Então, o importante é o quê? Plantar essa semente. Foi plantada uma semente que eu acho que vai frutificar. Quer dizer, o lado lúdico, ele precisa permanecer ou ele precisa ser retomado para que a gente possa ter essa perspectiva de mudança cultural também. E entra numa mudança em termos de percepção do ambiente também, né? No momento que tu anda de bicicleta, tu olha para onde tu estás andando, tu vê a vegetação, tu vê aquela casa antiga que tu não via, porque tu tá andando de carro é muito rápido. Muitas vezes tu está lendo alguma coisa. Andar de bicicleta, tu tem que, quer queira, quer não, prestar atenção no que está ao teu redor. Então, traz algo que eu acho importantíssimo do ponto de vista ambiental, que é enxergar coisas que nem sempre a gente enxerga. Então, essa percepção do ambiente é uma das principais coisas que se tem com essa retomada da bicicleta no momento, às vezes, até adulto. E muda, né? É o sentimento. Tu muda dentro do coração da pessoa, ela vem uma memória muito legal. E é isso que a gente está ouvindo agora, durante esse momento de implantação do Bicivates, né? As pessoas estão relembrando a infância e, com isso, trazendo e mudando seus hábitos. Marcelo, quantos vocês são no Pedalajado e, essencialmente, parte dessa experiência que o Carlos nos relata de retomar a bicicleta, ou já tem gente que foi comprar um novo amor, um novo experimento e entrou nessa brincadeira e gostou? Tem um caso próprio, né? És um... Eu estou no Pedalajado, comecei a pedalar novamente a questão aí de uns 3 anos. Né? E aí fui buscar o que já tinha acontecido e tal, aí fui conhecer o Carlos, fui conhecer, enfim, toda essa turma que está participando hoje. Me parece assim que o que a gente estava... Tu perguntasse o número nós temos hoje uma turma de 700 simpatizantes hoje no grupo de Facebook. Né? O grupo está passando agora num processo estamos novamente elegendo a diretoria, estamos fazendo uma reestruturação, né, de quem somos e o que queremos. E está vendo bem de encontro o que está acontecendo aqui na Univat. É um momento bacana, nós temos uma turma
da Univates aqui de alunos fazendo estágio supervisionado, exatamente, utilizando o pedalajado como cliente, né? Então, me parece que tem uma série de coisas acontecendo e aí com toda essa questão cultural mesmo, né? Porto Alegre discutindo aí uma série de ações a gente vê alguns colegas como é que é o nome do grupo que ele me ajuda, lá de Porto Alegre, da Nick e a turma, que estão trabalhando a questão de aumentar os seus espaços, digamos assim, né? Então, o que eu vejo de bacana nessa questão da Univates está fazendo esse trabalho é que vai acontecer exatamente o que ele está falando, né? O contato, e a gente gostaria sim que esse pessoal que comece a circular, porque foi feito para ajeitar algumas questões aqui, mas quiçá essa turma vai começar a vir de bicicleta para cá também. E aí vai ter... Então, eu acho que é aí que a gente gostaria que chegasse. A gente sabe que nem todo mundo vai conseguir, mas se conseguirmos alguns, pô, bacana. Eu acho que é uma tendência, né? Tem que tirar um pouco de carro da rua. Às vezes a gente vai conseguir, né? O modelo atual Ao meu ver, né? muitos carros da rua. Não um pouco, muitos, né, Kátia? Então, pedalar é apaixonante. É uma questão de tu ter contato novamente. A gente se sente muito bem depois e vão... Quem diria que há 3 anos atrás eu ia imaginar que eu ia fazer 200, 300 quilômetros numa prova? Nossa, isso Em quanto tempo? Sim, alguns meses. Pois eu fiquei pensando. 10 horas e meia. Já é um desafio tanto, né? É bacana, muito bacana. Mas acho que é interessante isso que o Marcelo coloca, Robledo, porque tu introduziste o assunto dizendo que a ideia era tentar responder ou dar vazão a uma limitação do campus, a uma situação geográfica do campus, distanciamento dos prédios. Mas isso é um ponto. E o outro ponto já é ir para fora do campus, interagir com a comunidade, tirar carros, mudar o processo de comportamento, né? Então, a coisa vai crescendo se ela der certo, né? É importante destacar que a gente não tem a pretensão de resolver o problema de Lajeado, né? A gente trouxe uma solução para a Univates, né? Eu acho que quando a Univates faz uma mudança, ela repercute, né? E isso está sendo muito legal. A gente sabia, o pessoal de Curitiba disse para a gente: Robledo, se preparem, porque vocês vão implantar um sistema que vai chamar muito atenção. Tem inúmeros municípios que precisam, tem uma determinada lei que precisa ser aplicada em municípios, e o pessoal vai começar a questionar vocês nesse sistema, né? Então a gente está aberto. Eu acho que, como o Carlos falou, a semente foi plantada, mas a gente tem um determinado envolvimento com a nossa comunidade acadêmica. A gente, quando estava pensando no projeto, questionava: vamos limitar o deslocamento dos alunos só para dentro do campus? Vamos possibilitar que ele vá até em casa? Eu fui um defensor que dizia: não, o aluno pode ir até em casa. Vamos tentar estabelecer um limite de tempo para que a gente não faça com que o aluno, o professor ou o funcionário esteja correndo risco, né? Porque apesar da bicicleta ser considerada um veículo, fazer parte do Código Brasileiro de Trânsito, a gente sabe que as vias não estão preparadas para recebê-los, né? Então, a gente hoje, o que a gente tá sentindo é que a discussão está acontecendo, a gente vê órgãos de imprensa comentando, né? Em Porto Alegre, é uma mudança radical. A gente viu algumas período atrás, 2 acidentes fatais no mesmo dia, né? Então, a gente teve essa preocupação, mas a gente não quer limitar. A gente está dizendo para o aluno: olha, se tu tiver que ir até em casa, vai com segurança, vai com cuidado, convida um outro aluno para ir contigo. Quando vão entre 2, 3, a segurança é um pouco maior. E aí eu acho que nesse momento com que os órgãos públicos assim que têm essa responsabilidade vão começar a ver que a gente, o Pedala Lajeado, os alunos da Univates vão estar andando, não, peraí, a gente tem que fazer alguma coisa para trazer segurança para esse pessoal, né? Então, acho que nesse sentido a Univates ela está se propondo a ajudar, mas não tem a pretensão de resolver o problema, né? Perfeito. A gente já volta, nós terminamos aqui o primeiro bloco, mas vamos voltar com alguns aspectos pró e contra, vamos discutir um pouquinho quais são os aspectos amplamente favoráveis e algumas limitações que a gente possa estar vendo aí no uso da bicicleta, ainda dentro dessa questão cultural. Já voltamos após o intervalo.
uso da bicicleta e o sistema implantado na Univates, Bicivates, de disponibilização deste elemento fundamental aí de transporte. Estamos discutindo esse tema hoje com Robledo Miller, engenheiro civil da Univates, professora Kátia Gonçalves, que é bióloga da Univates, e também com Marcelo Nólibus e o Carlos Killing, que são 2 integrantes do grupo Pedalajado. Ainda na sequência do primeiro bloco, falávamos da questão cultural, da importância do uso da bicicleta. Vamos tentar levantar alguns aspectos positivos e algumas limitações dentro desse contexto. Acho que é fácil de ver alguns positivos aí, né? Pedir para um ciclista falar de coisas positivas da bicicleta é fácil. Bem, tem toda aquela questão da saúde, né? Que é a coisa mais simples que tem. A minha esposa é médica. Ela fez uma vez um trabalho numa empresa onde é que conseguia provar que o funcionário com mais de 1 ano de empresa que se deslocava de bicicleta tinha menos atestados do que um funcionário que vinha de carro ou moto. Então, eu acho que começa a mudar a cultura das pessoas na medida que começa a mexer no bolso delas. A gente não pode ser tão romântico em achar que as coisas vão mudar porque as pessoas vão querer mudar as coisas por si só. Tem que ter alguma coisa por trás incentivando. Nós temos um colega de ciclismo de imigrante que incentiva seus funcionários a trabalharem de bicicleta. Ele financia a bicicleta, ele pedala, o filho pedala. Quer dizer, se criou um microambiente ali, um microcosmo ali onde é que a coisa funciona. Por quê? Usando os aspectos positivos economicamente. Então, nem vou falar em coisas lúdicas, porque isso é muito de cada um. Mas o aspecto econômico prático é fundamental. Só por aí a bicicleta se justifica. Existem os problemas de tempo de deslocamento que cada vez são mais questionáveis, porque qualquer vez que se faz um teste de modais, bota lá bicicleta, carro, ônibus, táxi, a bicicleta ganha em quase todos, em grandes centros. Por quê? Porque está tão trancado o ambiente. Mesmo com distâncias maiores. Mesmo com distâncias maiores. Principalmente ali a 5, 10 quilômetros do centro, a bicicleta não perde nenhuma. Então, bem, já quebramos um paradigma que é a questão do tempo. E aí a questão do uso da bicicleta não só para deslocamentos no sentido assim de lazer ou fora de horário, não, deslocamento efetivo de trabalho. Pessoas que têm horário para chegar, horário para sair. Tem já em Porto Alegre tem bastante empresas que entregam de bicicleta, porque é mais rápido, mais eficiente, mais barato. Né? Então, os aspectos positivos são muito mais do que aquelas coisas da saúde, que as pessoas batem quase que exclusivamente em cima disso. Na verdade, isso é apenas um dos aspectos positivos. Certo. Se olhar para os aspectos econômicos, por qualquer outro aspecto, quase todos favorecem o ciclismo. Vou dar um exemplo bem claro. Hamburgo, em 20 anos, quer tirar as bicicletas do centro da cidade. Ponto. E vão tirar. Alemão vai tirar. Bicicletas ou automóveis? Desculpa, vão tirar os automóveis do centro da cidade. Eu já abri a mão. Com a bicicleta na cabeça, que é difícil. Certo. Bem, mas enfim, vou tirar todos os carros dali. Certo. Todas aquelas coisas, por exemplo, pedágio urbano nas grandes cidades, a proibição da circulação de SUVs. Paris já não pode circular. Então, a bicicleta, ela, na verdade, ela está ocupando um espaço, está começando a ocupar um espaço que o carro está perdendo, porque tem muito carro na rua. Então, falar dos aspectos positivos é muito fácil. Né? Essa questão de mobilidade urbana, assim, é só a gente perceber, né, que as famílias hoje são muitas vezes 4 pessoas e 2 carros. E há um tempo atrás vivia-se muito bem com 4 pessoas e um carro, mas agora essa questão de incentivos fiscais e coisa e tal, se comprou um outro carro, só que tu perde espaço de lazer dentro da casa muitas vezes, porque tu quer os 2 carros na garagem. Então tu perde uma área que seria extremamente nobre dentro de um terreno ou dentro de um espaço urbano para mais um estacionamento. Então, do ponto de vista ambiental, a bicicleta ela tem muitos pontos positivos. Quando tu tira o espaço de um carro, que é um baita no espaço, uma garagem média 15 metros quadrados, e tu vai para um ambiente pequeno, tu vai para uma bicicleta é muito mais leve do que um carro, então muito menos materiais tu vai precisar extrair da natureza em relação a um carro. Eu sempre acho que a bicicleta é uma coisa que, antes tu comentavas, aquela coisa do lazer, né? De repente ela vai entrar na nossa vida lajadense como um lazer, mas ela vai ficar como um transporte, porque cada vez mais está se vendo o centro de Lajeado trancado
E a bicicleta está se mostrando, opa, tem as ciclovias aí, quem sabe a gente começa a usar, não são perfeitas, mas estão aí. A Univates está com as bicicletas. Eu acho que uma parte dos nossos funcionários já estão se organizando para ir até em casa meio-dia de bicicleta e voltar. Isso está sendo um ponto muito legal. Então, é um exercício que ele já faz no horário de intervalo, mas também já volta para casa, já dá aquela descansada e tal. Então, não é só a comunidade aluno que a gente está pegando, né? Tem uma comunidade de aluno, de funcionários aqui que final de semana vão acabar dentro do pedal alajado, com certeza. Não vou fazer essa pergunta para o Robledo, porque ele já deixou bem claro que o nosso objetivo não é transformar obrigatoriamente a cidade, pode vir a ser uma consequência. Mas qual é a infraestrutura hoje que vocês do Pedal Lajeado conseguem vislumbrar na cidade? Lajeado está se preparando? Já foi melhor? Já foi pior? O que é que está rolando? Pela questão segurança, né? Aí já falando alguns aspectos. Então, a questão segurança. Os carros estão na rua, mas e aí? Eu me lembro quando eu era criança, eu rodava a cidade inteira de bicicleta e não havia problema nenhum. Mas hoje tu já não deixa um filho rodar pela cidade inteira, e aí? O Pedal Lajeado conquistou aí, o ano passado nós tivemos toda uma discussão, né, em cima dessa questão das ciclovias e tal, ou ciclofaixas, né? E conquistamos aí ao longo desse período aí uma cadeira no CONTRAN, né? Então isso também nos aproximou, digamos, dessas questões agora, de decisão. Né? De decisão, exatamente. Estamos colocando algumas coisas. Nós precisamos necessariamente, para que a gente comece a utilizar mais a bicicleta, espaços para deixar sua bicicleta. Nós não temos bicicletários hoje em Lajeado, de uma forma geral. Então, acho que essa campanha, junto ao comércio, entende? Pô, o comércio vai ter que ter na sua loja, se ele quer daqui um pouco que esse ciclista venha comprar, que você guarde a bicicleta em algum lugar, né? Ou por de uma quadras, forma, isso, uma forma segura. Então a gente já está começando, levando algumas ideias. A gente, nós colocamos um espaço no Facebook que é para que a comunidade se utilize, então, do pedalajado para mostrar alguns problemas, como bueiros que estão mal colocados. Nós temos várias armadilhas aí, que é bueiro no mesmo sentido, digamos assim, né, da faixa. Então, isso pode fazer com que uma roda entre e tal. Má conservação, etc. Isso tudo a gente vai estar levando e solicitando, né, através do CONTRAN, a Secretaria de Obras, enfim, os órgãos competentes aí. A gente quer trabalhar, assim, com uma campanha de conscientização nesse sentido, né, junto... esses são um dos objetivos aí que a gente pode... E aí, com certeza, na medida que a gente venha a começar... E eu acho que o Killing colocava muito bem, na medida que tu tenha mais quantidade, tu começa a perceber realmente bicicleta na rua, a coisa muda. Né? Muda no sentido de que o motorista, aquele que não se dava conta de que a bicicleta também é um veículo, vai perceber isso, não vai achar um estorvo, vai começar... uma coisa vem chamando a outra, né? Tem uma coisa interessante nesse aspecto, como o Marcelo falou, do motorista nos perceber. Bem, em primeiro lugar, 10 anos atrás, ninguém nos percebia na cidade. A gente era chamado, eventualmente, para falar sobre as viagens que a gente fazia, as provas que nós organizávamos por aqui, mas era uma coisa, assim, recreacionista, só para isso. Agora já tem essa cadeira no CONTRAN. E a questão de participamos do projeto da Univates, já fomos chamados para participar do pessoal com estágio supervisionado, ou seja, a gente saiu das trevas, estamos nos vendo, estamos E essa coisa de o motorista nos perceber é fundamental. O grande passeio que todo mundo faz aqui do grupo é ir para Colinas. Pedala de 30 e poucos quilômetros, e ali uma estrada estreita sem acostamento. Mas é muito difícil acontecer, nunca aconteceu nada. Porque a gente, em primeiro lugar, tem grupo, bem sinalizado, com roupas normalmente coloridas, e o motorista nos conhece, ele nos acostumou a nos ver ali. Então, na hora que a gente começar a fazer parte desse cotidiano do motorista, ou seja, ele não vai enxergar um ciclista ali, ele vai enxergando o Marcelo, vai enxergar o Carlos, vai enxergar uma pessoa que é próxima a si, porque vai ter tanta gente andando de bicicleta que pode ser qualquer um. E quando a pessoa se identifica no outro, ela se aproxima. E ao se aproximar, a pessoa, é difícil tu ser tão agressivo com uma pessoa que tu conhece. Não é indiferente, né? Exatamente, então vai ser mais indiferente. Enquanto o ciclista era considerado um pária na sociedade, ou seja, alguém que não tinha condições de ter uma moto, ter um carro, as pessoas tratavam como um ser humano à parte, ou nem como um ser humano.
como estorvo no trânsito. Agora, quando enxerga ali o seu filho, o seu irmão, o seu colega, muda muito forte. A Kátia comentava isso antes fora do ar, eu achei importante que essa relação da sociedade com a bicicleta, no sentido de que quem usava a bicicleta era alguém que não tinha posse, não tinha acesso a um transporte melhor. Hoje o processo é praticamente inverso, quer dizer, quem usa a bicicleta é quem está optando pela bicicleta, tem condições, tem uma cultura. Né? Eu levo muito isso na toda a parte ambiental, né? Hoje quem separa o lixo não é porque precisa daquele dinheiro, daquela venda, não, é porque alguém inteligente sabe que parte do nosso planeta está ali. E a questão da bicicleta vai na mesma linha, né? É uma opção. Eu quero, sei lá, quero ter um carro e quero ter 4 bicicletas. É uma opção da família, uma opção do grupo. E no momento que a gente opta, e isso era uma das coisas que nós comentávamos também, a gente tem que quebrar alguns tabus, né? Eu quero vir trabalhar na Univates de bicicleta. Ok, se eu chegar um pouco suada, não precisa me abraçar logo que eu chego. Então, me dá um tempinho, eu me recomponho, depois a gente conversa. Então, esse tempo que a gente vai ter que agora se dar, digamos assim, né? Certo. Vai ser ao longo de algum tempo. Não sei como isso vai funcionar. Mas a gente tem que parar de enxergar as bicicletas como algo... é algo barato, é algo que qualquer um compra. A bicicleta é um veículo, ela vai ser usada para isso. E a gente está aí querendo cada vez mais que ela ganhe seu espaço. E bem ou mal, vocês diziam aí da bicicleta, ela é uma desacomodação, né? Porque Com certeza. Mesmo que seja demorado, é muito confortável tu estar sentado no teu carro e levar 20 minutos para chegar num lugar que tu levaria menos tempo, mas vai ter que te preparar e estar condicionado e vai estar com roupa adequada. Eu assim, eu sou uma ciclista eventual, né, mas eu vejo que grande parte dos problemas que as pessoas listam, assim, mas o banco é muito duro. Gente, tem bancos ótimos por aí, né? Mas não gosto do meu guidão. Gente, vai lá na loja, tem outros materiais. Muito customizável hoje, né? Então, tirar um pouco desse véu aí, não é a bicicleta ali, é essa só. A gente consegue modificar ela para nos atender e para daí ser um pouco, de repente, um pouco mais confortável. Ótimo. Isso é uma visão que eu acho que é importante. Perfeito. Estamos no final do segundo bloco, o tempo passa rápido, o assunto é apaixonante, é gostoso, é agradável. E voltamos no terceiro bloco falando um pouco da infraestrutura do município, infraestrutura do próprio campus, preparando-se para isso. E aí a gente também fala um pouquinho do serviço e das bicicletas em si que estão disponíveis aqui. Então, já voltamos. O uso da bicicleta como transporte e a adaptação do serviço disponibilizado pela Univates, do Bicivates, para que a gente possa estar estimulando esse costume. Vamos lá, Robledo, falar um pouquinho sobre qual é a situação atual do campus em termos de ciclofaixas e o que se pensa para o futuro em termos de infraestrutura, para poder também estimular as pessoas a terem esse comportamento. Bom, a Univates, pelo tamanho que ela tomou, a proporção que ela acabou atingindo, eu vejo muito a Univates como uma pequena cidade dentro de uma grande cidade, né? Então, esse conceito da bicicleta, ouvindo as pessoas que têm muito mais experiência do que a gente, né? Enfim, eu acabei me aprofundando um pouco mais sobre o item bicicleta em função do nosso projeto. O que a gente consegue ver é que a bicicleta, o carro, o ônibus, o trem, nenhum deles é o salvador da pátria, né? A gente tem que buscar dentro de uma sociedade, de uma necessidade de mobilidade urbana, modais específicos para cada necessidade. E é isso que a Univates está tentando buscar. E a devida combinação entre eles. Exatamente. A gente não vai ficar livre do ônibus, a gente não vai ficar livre do carro, a gente não vai... E está acrescentando um modal que, para pequenos deslocamentos dentro do campus, é muito mais apropriado pegar uma bicicleta para ir do prédio 11 ao complexo esportivo do que pegar um carro. Então, eu só queria fazer esse gancho. Então, nesse sentido, a gente, quando pensou no projeto do Bicivates, a gente tinha essa preocupação, mas se para a pessoa pegar o carro do prédio 11 e ir ao complexo, e ele for pelo mesmo traçado de uma bicicleta, ele não vai de bicicleta, ele vai de carro. Porque o carro ele vai sentar. Mesmo traçado do carro. Exatamente. Então, como que a gente vai fazer com que a pessoa se sinta convidada a sair desse costume mais confortável, mais prático e se convidar ele próprio a ir de bicicleta? Então, a nossa ideia é fazer uma grande ciclovia,
que está em fase de projeto, a gente está terminando o projeto dela. Enquanto o Robledo está nos explicando, a gente vai também estar visualizando aí algumas imagens do campus, né? Então, na verdade, a gente, nesse momento que a gente partiu, dia 18, o Bicivates, a gente fez simplesmente alguns ciclofaixas compartilhadas, né? Porque, na verdade, a gente nem precisaria fazer, mas como o paralelepípedo traz um pouco de desconforto para o usuário, a gente fez alguns traçados com bloco de concreto até os pontos de bicicletários, para que tivesse uma facilidade do aluno sair com mais conforto para andar por esse traçado. E a ideia é, agora, exatamente como o Porto Alegre está fazendo, liberar alguns trechos, né? A gente não vai conseguir fazer todo o traçado de uma vez só, é lógico. Então, a gente vai fazer por etapas essa ciclovia, essa grande ciclovia que vai passar por diversos pontos do campus. Um deles é aqui o lago, que a gente até imagina que até final de setembro vai conseguir reorganizá-lo. Então, fazer com que a pessoa pegue a bicicleta e passe e traga de volta essa sensação de poder andar por uma área agradável. Bom, agora eu vou sair do prédio 11, vou até o 17 e vou parar ali no meio do caminho, que eu sei que vai ter um banco para poder ler um livro, fazer um lanche, porque senão a pessoa não vai acabar partindo para a bicicleta para poder compartilhar ou dividir um espaço com o veículo. Certo. Então a ideia é, nesse momento, estar com essas ciclofaixas compartilhadas, que a gente já tem, e com agora o andamento dos próximos meses, a gente começar a fazer a ciclovia específica só para a bicicleta. Vou pedir para o pessoal da produção voltar a imagem bem ali para o início, para que a gente possa dar uma olhada e também compartilhar. Temos aí a imagem do início do campus, né? Ali o prédio 1, antiga, exato. E aí vai descendo à direita em direção aqui ao prédio 11, 12 da TV, área de cultura. E nós temos hoje o serviço de bicicleta sendo disponibilizado no prédio 1, No prédio 11 no e no 11 16. e no 16. Quer dizer, são três situações bem distantes Exato. entre si para propiciar esse deslocamento. De retirada e entrega, né? Tem ali outros pontos que a gente pode estacionar a bicicleta para deixar ali enquanto nesse intervalo de tempo que a pessoa Certo, ficar com a nós vamos bicicleta, ele falar. pode ficar estacionada sem ter que devolvê-la Perfeito, obrigatoriamente. Né? perfeito. A gente sabe que o prédio 17, a gente imaginava que num primeiro momento seria, até pelo estacionamento de ônibus estar muito próximo ali, o aluno Isso. poderia devolver a Aí bicicleta nós estamos no vendo 16. a imagem do prédio 16, do complexo esportivo, e o 17 está ali no limite da imagem à direita, portanto, já bem distante do prédio 1, que às vezes é, por exemplo, o local onde a pessoa deixou o seu carro ou desceu de ônibus, né? E é engraçado, um dado super importante, a gente hoje, dado que eu coletei agora há pouco, 697 cadastrados já e 290 retiradas de devoluções de bicicleta. Certo. E a gente está recebendo muito retorno e a gente, como eu disse, a gente imaginava, a gente projetou, e o 17 a gente sabe que a gente vai ter que ter um ponto de devolução e retirada de bicicleta, porque os deslocamentos, a gente inclusive, agora eu estava dizendo que a gente criou uma situação e a gente está tendo que se readequar. Os alunos eu tenho que deixar mais bicicleta de manhã, no início da noite no prédio 1 e todo mundo está devolvendo no complexo esportivo. Né? Então, esses deslocamentos, né, a gente... O costume Exatamente. que vai se criar. Não, é que muitas vezes o que acontece? O projeto I está acontecendo no prédio 1, o inglês está acontecendo no prédio 1. Tem uma série de atividades no horário vespertino que acontece no 1. Certo. Então, o aluno estaciona no 1, a hora que ele sai dessa atividade, ele quer ir para a aula no 16, 17. E é um horário que ou ele vai a pé, ou ele tira o seu carro e não encontra mais estacionamento, como eles mesmos relatam. Então, eles vão de bicicleta. Ou eventualmente ele até desce na frente do 1 quando vem de ônibus, mas o ônibus está estacionado lá no complexo esportivo. Exato. Aí para ir até o Pega. complexo esportivo no final da noite para poder pegar o ônibus de volta e fazer esse pequeno deslocamento. Então, para finalizar, então, a gente sim vai instalar um novo ponto no 17, que é nesses primeiros dias já foi a gente já recebeu inúmeras sugestões desse sentido, e a gente ainda avança no projeto para a execução da ciclovia, e aí não compartilhando a mesma via com o carro, separada, para que o aluno possa deslocar numa área mais segura, mais agradável, enfim. E a cidade de Lajeado, como é que está? Ciclofaixas existentes, projetos, esse assento no CONTRAN já está dando algum fruto? Ok. Tá, Fala do CONTRAN. Fala do CONTRAN. Eu acho que já o fato da gente estar participando, né? Primeiro a gente não conhecia exatamente como funcionava o CONTRAN. Então, já tem algumas solicitações, esse canal do Facebook já nos trouxe uma série de demandas que estaremos levando. Agora tem a próxima reunião, já estaremos aí levando toda
O Conselho de Trânsito tem um caráter deliberativo, consultivo? Como é que funciona em termos de decisão? Ele hoje vai gerir um fundo, né, que é parte dele vai vir do estacionamento rotativo e parte das multas. Então, a partir deste ano que começou isso, então ele já é executivo. Já vai gerenciar executivo. Sim, ele vai executar quais são as melhorias. Me parece que nós temos aí, embora as ciclofaixas ainda não são, digamos assim, o que tem de melhor, digamos, né? Lajeado já tem 30 quilômetros de ciclofaixa, eu acho que esse é mais ou menos o número, coisa que nem Porto Alegre ainda tem. Então, e é isso que se discutia muito lá. Nós já estamos, me parece, num estágio bastante interessante nesse sentido. Óbvio que as ciclofaixas elas acabam ficando aos arredores, digamos, da cidade, não no centro, que é onde tu vai utilizar melhor. Então, e me parece que com o modal como ele está colocado, a gente não vai conseguir fazer isso. Vai ter que ser um ambiente compartilhado. E aí vai caber mais a questão de educação, de campanhas, nesse sentido, porque nós não vamos conseguir colocar uma ciclofaixa, por exemplo, na Júlio de Castilhos. Certo. Essa não é uma decisão fácil nem cômoda, mas parece que a solução que tu está descrevendo é que quanto mais externo a cidade, mais ciclofaixas, quando na verdade o processo teria que ser o inverso. Exatamente. Na verdade, as ciclofaixas foram feitas onde é que elas não atrapalhem o trânsito. Exato. Portanto, não mudando a lógica. Não muda a lógica, ou seja, onde é que tem muito carro circulando, não bota a bicicleta. E onde é que tem muito carro circulando, tem muita gente circulando. E alguns desses locais, inclusive, houve a contestação porque estava tirando o lugar de estacionamento. De estacionamento. Né? A gente já viu que hoje, colocado um novo sistema que está sobrando vagas hoje, né, no centro de Lajeado. A partir do momento que tem que se pagar para isso. Eu acho que é o tempo, né? É cultural, sim. Algumas coisas podem evoluir nessa questão o relevo que se fala muito, né? O nosso relevo. Tem outras situações que a gente pode realmente estar trabalhando. A bicicleta, existem as bicicletas que estão num desenvolvimento muito bacana, que são as elétricas. Né? O modelo hoje em dia que é considerada, que bicicleta foi o ano passado, eu acho que foi isso, né? Ele tem que ser no máximo 35 watts e você não pode acelerar, não é uma moto, você tem que pedalar. Você vai ter um auxílio, certo, digamos, da parte elétrica. Então, isso com certeza vai fazer com que as pessoas daqui um pouco comecem sim a pensar em utilizar isso, né? Agora, a estrutura, ela pode ser melhorada. Eu acho que se a gente conseguir, eu estava dando uma olhada como vai ser algumas coisas aqui na Univates. Me parece que se a gente conseguir também, de uma certa forma, trazer com um relevo um pouco mais, estudar um pouco melhor algumas situações para que se possa num caminho e vir para cá. Integrar o sistema que a Univates monta com o sistema que o município pensa. E fica aí uma sugestão aí também de se colocar alguns bicicletários para que o pessoal também... Né, não só do sistema interno. Não só do sistema interno, do sistema externo. A gente tem alguns já, né? Até alguns alunos já nos perguntaram. O meu foi amarrado. A gente tem ali, se eu não me engano, do lado do 7, lá no 17, na arquibancada nova, no Tecnovates, porque a gente quer realmente com que as pessoas se sintam convidadas a se deslocar, porque a gente tem, a Univates, a gente convive com uma dificuldade que é no horário de início e saída das aulas, né? Se a gente conseguir tirar um pouco desses carros que vêm para cá, facilita para todos, né? Tomara que todo mundo pudesse vir com algum tipo de transporte público para cá, que a gente teria um pouco mais de tranquilidade aqui, enfim, convivendo com... Porque, na verdade, a Univates implantada da forma como está aqui, ela traz algumas dificuldades para quem mora no entorno, enfim, traz muitos benefícios, mas algumas dificuldades. Então, sem dúvida, a gente gostaria, e a gente sabe que, partindo dessa ideia de resolver um problema interno, a gente sabe que a gente vai trazer a discussão, enfim, estamos aqui conversando um pouco, muito pelo trabalho do Pedal Lajeado e pela iniciativa da universidade, né? Mas, sem dúvida, a gente vai... É uma situação que a gente tem conversado, que são mudanças que são graduais, a gente vai estar sentindo o sistema, vai estar avaliando e fazendo implementações para poder corrigir.
a gente tem acontecido muito, né? Eu tenho convivido agora nessa rotina, porque a gente está muito na fissura de fazer isso funcionar, né? Então a gente está acompanhando os e-mails, as alunas dizendo isso. Não, eu vinha de carro e de meio-dia eu ia em casa almoçar e voltava de carro. Não, agora eu venho a pé, saio um pouco mais cedo, faço meu deslocamento de bicicleta e volto a pé. Então é legal ver essa mudança, porque enfim, a gente quis resolver um problema da Univates e resolver um problema de todos, né? Do coletivo. Sim. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. E a gente está aqui na Univates preparado e apostando. Falávamos antes da questão de como essas mudanças elas têm que ser um pouco indiferentes a alguns aspectos, por exemplo, meteorológicos, né? Num dia de chuva, num dia de frio, isso vai sobreviver, não? Mas assim, é um dado muito legal que, assim, por exemplo, Suécia, né? Tem o deslocamento das cidades na Suécia, 33% é feito de bicicleta, né? Dos grandes centros. 33%. Onde neva, onde faz frio, onde chove. Então, eu acho que é possível. Mas, então, sim, clima é terrível. Hoje eu pretendia... Eu tenho uma experiência, assim, que foi marcante para mim. Não foi na Suécia, foi em Viena. E estávamos eu e a minha esposa fazendo um mochilão na Europa. E, de repente, para uma bicicleta. O cara, normalmente, ele toca um sininho, porque tu está invadindo o espaço que é para ele, né? A gente olha para trás, tá ele com a esposa... Um menino de 3 anos na frente e um bebê num reboquinho atrás, nevando, né? E aí tu começa a rever teu ponto de vista, mas será que essa pessoa não está colocando em risco a própria família, né? Será que eu poderia aplicar essa realidade dentro do Brasil? Então realmente é um clique que tu dá assim e será que não dá para implantar isso? Então essa questão de meteorologia também é uma dificuldade, mas pode ser quebrada. Mas pode, é a história do tamanho do banco. Certo. Vamos lá. Chegamos ao final do nosso terceiro bloco e vamos, no quarto bloco, falar um pouquinho especificamente sobre o serviço da Univates, como é que é a retirada, algumas regras. Vamos dar uma olhada, inclusive, na bicicleta que trouxemos aqui para mostrar para vocês. Na sequência. Bom, nosso programa de hoje é sobre a bicicleta, que está aqui conosco. Vamos conhecer um pouquinho sobre o sistema da Bicivates, né, que está sendo implementado na Univates. Vamos ver um pouquinho as regras, funcionamento, retirada, alguns utensílios aqui que o Robledo vai nos ajudar a entender. Como é que funciona o sistema, Robledo? O aluno vem, ele tem ali o seu cartão hoje, né? Cada aluno, cada professor, cada colaborador tem o seu cartão, passa no sistema no prédio 1, no prédio 11 e no 16 hoje, né? Pode ser estendido para o 17. Eu vi ali que tem um leitor óptico, passa o seu cartão e automaticamente libera uma chave do sistema, né? É importante que essa comunidade acadêmica, né, que tu te referes, que primeiramente ele tem que acessar o site, né? Tem um link do Bicivates, onde ele tem que fazer um cadastro, onde tem um termo de responsabilidade, que é importante que a pessoa leia, enfim, porque enquanto... Para conhecer o sistema todo, o serviço. Exato, né? E a responsabilidade que ele está assumindo, como o Carlos falou, é um veículo, né? É um veículo que a Univates está disponibilizando para um funcionário, professor ou aluno. Depois desse cadastro, ele com a sua carteirinha, sempre com a carteirinha, aproxima no leitor óptico, né? Não precisa senha, a responsabilidade do cartão, ele deve ser intransferível, né? E aí, automaticamente, o sistema mesmo, aleatoriamente, libera uma chave. Uma das chaves que esteja lá no clavicular. Exatamente. No armário ele vai até o encontro do bicicletário, que nos A chave tem um número e esse número equivale a uma determinada bicicleta que temos aqui o número quadro. Também. No caso aqui, essa aqui é a bicicleta 013. Então, se a chave liberada for a 040, ela vai lá fora e procura a bicicleta 040. Exatamente. Então, encontrando a bicicleta... É interessante comentar, porque eu ouvi esses dias. Elas são numeradas de 0 a 120. 0 né? a 120. São 120 no total disponibilizados. E essa numeração bate exatamente com a quantidade. Então, ele, com a chave de posse da chave, está ali, exatamente a chave precisa ser colocada neste ponto, girada. Essa tranca, na verdade, ela fica presa. Nesta posição, aqui ao inverso do que a câmera está mostrando, e uma vez girando a chave, libera a tranca, eu tiro a tranca e levo a tranca junto, porque ela vai ser colocada no lugar em que eu for devolver. Para isso existe esse espaço aqui para colocar a tranca e ficar na bicicleta, né? Exatamente. Inclusive, se quiser parar num determinado ponto onde tenha um
um bicicletário na cidade ou num outro prédio que não seja especificamente um ponto de devolução, ele pode parar ali, deixar a bicicleta o tempo. Fui fazer um lanche aqui na lancheria, vou pegar a bicicleta e vou até o 17. Certo. Ele deixa ela trancada. E a chave fica aqui. Exatamente. Quer dizer, ela não tem que ser retirada Não. depois que liberou a tranca. Ela Exato. fica ali porque ela só vai ser liberada quando eu colocar a tranca de volta. Exatamente. A chave vai acompanhando a bicicleta, né, presa na bicicleta, enquanto tu está fazendo o teu deslocamento. No momento que tu recolocar a tranca, tu retira a bicicleta. Né? A chave. Desculpe, a chave, exatamente. Então só tem que ter um pouco de cuidado, que a gente tem algumas ocorrências de quebra de chave. Certo, no porque, manuseio, exato, no girar é que tu imagina que mesmo depois de retirar da tranca, tu pode retirar a chave. E aí, mas enfim, a gente está Certo. aproveitando até a oportunidade para estar esclarecendo. Então, dessa forma, pedala, anda com a Até bicicleta 2 horas. até 2 horas de forma gratuita. Depois dessa segunda hora é o cobrado R$5 a hora. É importante dizer que a Univates não tem objetivo nenhum de arrecadar dinheiro, mas é compartilhar, né, fazer com que a bicicleta Certo. tenha maior quantidade de pontos de retirada e devolução. Assim, ele vai do 1 ao 17, ou hoje no 16, e pode retornar com uma outra bicicleta, não precisa ser a mesma. Passei, né? chegou perto das 2 horas, fui lá, devolvi, eu posso no mesmo momento estar retirando outra bicicleta para renovar mais 2 horas. Exatamente, exatamente. Isso é importante. Quando eu comentei antes, esse sistema a gente pode alterar, né? A gente vai, durante esse período, estar acompanhando, monitorando e ver, não, vale a pena estender por mais 3 horas ou diminuir o tempo, já que a solicitação, a retirada está sendo muito grande. Então, essas 2 horas são de forma gratuita, depois é cobrado R$5 a hora, num prazo máximo de 48 horas. Né? E a retirada e devolução das 7 às 11 da noite. 7 da manhã às 11 da noite é a disponibilização do serviço. Se até às 11 não devolveu, não consegue devolver Finais mais. de semana também. Finais de semana Quer dizer, se também. o aluno, professor, alguém da comunidade da Univates quer chegar aqui no prédio 11 para dar uma pedalada no final de semana, no prédio 11 vai ter algum segurança, Prédio 1, no alguém, prédio 11, no todos 16 vão eles estar liberados para que possam acessar o para serviço. retirar o sistema e utilizar Perfeito. a bicicleta. Uhum. Enfim, itens de segurança que a gente achava importante que a bicicleta tivesse, né? A sineta. Aqui vou me permitir aqui tocar a sineta, né? Exato. Então, Ela tem uma lanterna dianteira certo. que funciona Com com dínamo, né? Não precisa ligar, automaticamente ela tem um fotocélula, ela identifica quando é noite e pelo movimento ela A mesma coisa atrás. Mesma coisa a na iluminação lanterna traseira. né? Esses pontos que são visuais ali nas rodas também, Uhum. né? São importantes. Certo. A gente, então, ela basicamente, a gente se preocupou com 3 itens principais. Baixa manutenção, que ela fosse confortável e além disso, que ela tivesse uma boa flexibilidade de uso, assim, que ela pudesse, por exemplo, o quadro baixo, né? Uhum. Que por uma O mulher banco um pouco pode mais... ser regulado. O banco pode Quer ser dizer, regulado. a pessoa abre aqui, baixa, levanta Baixa, conforme a levanta. sua altura. Exatamente. né? Então, Ela também tem 3 marchas, eu vi 3 aqui, marchas. então eventualmente Bem precisa um tranquilo. deslocamento morro acima, morro abaixo aqui, as marchas podem ser trocadas. exato. Né? Tem acontecido, a número 1 é a mais leve, a número 3 é a mais pesada. Isso a gente tem percebido. Isso é uma ideia para o Pedala Lajado, ensinar as pessoas a usar as marchas da sua bicicleta. Porque nessa história de ser só 3, eu já ouvi várias histórias. Eu disse, imagina quando é 21, né? O cardan, que na verdade a gente sabia que a correia é um dos principais itens de manutenção, a gente ficar na troca de marcha Certo. com algum tipo de problema. Então a bicicleta toda foi desenvolvida por essa empresa de Curitiba para que ela fosse bonita, confortável, que tivesse os itens de segurança e que tivesse baixa manutenção. A Kátia disse que não gostou que é azul, né? Mas, Eu gostaria mas que esse é um ela fosse detalhe, outra inclusive, cor. institucional, né? Kátia? Aí Ela não pode ser contra. Ou laranja, então. certo. Mas assim, Não falando laranja, não como verde. ciclista, olhando para essa bicicleta, imagina que essa bicicleta não fosse da Univates, não fosse do projeto Bicivates. É uma bicicleta que tem muita tecnologia agregada. Tem. Né? Por exemplo, assim, a questão do eixo cardan, isso não existe na nossa região. E o eixo cardan, muito mais do que dá uma manutenção muito menor que a correia, ele possibilita que as pessoas não se sujem, né? Exato. Era o que eu ia comentar. Uma saia. Uma De saia, é uma calça, maravilhosa. vai sujar uma correia. Então, assim, os itens, o próprio dínamo que alimenta o farol, são coisas assim, realmente, são coisas de como ciclista que a gente reconhece que o projeto é um projeto muito bom. Ao contrário, por exemplo, das bicicletas de Porto Alegre, que também não são ruins, mas perdem muito longe para essas bicicletas aqui. Certo. Eu estive em Curitiba visitando o projeto e eles têm o ponto de retirada deles, de devolução, no centro administrativo de Curitiba.
Então eu passei um dia lá e realmente tu via pessoas de terno pegando a bicicleta para ir fazer normalmente esse horário de meio-dia, né? Sai todo aquele povo dos prédios administrativos da capital, vão até as bicicletas, saem em bandos assim, né? E com esse equipamento do Cardan, ele não tem esse risco de trancar uma calça de paletó assim na correia, né? E é exatamente o que o Carlos estava comentando antes, fora do ar, que a bicicleta, a gente pensa a bicicleta de uma forma muito comum. E a gente vê inúmeras tecnologias que já existem para naqueles mercados que a bicicleta já é um item de consumo normal, né? Que já avançaram. E a gente pode trazer isso para cá de uma forma muito barata, inclusive, e fácil de conseguir aplicar. Então, a bicicleta, quando a gente começa a conviver com ela, tem um pouco de boa vontade, o projeto pode ser adequado para cada realidade e não tem por que não implantá-la, né? É uma mente mais aberta, que a gente vai, vamos lá, vamos testar, né? Quem Fica o sabe, convite, vou dar né? um Claro. convite. Domingo eu tava comentando no dia 18, mas experimenta. Tu tem o trabalho da subida, mas tu tem a parte agradável da descida, né? Sim. Então, se sentir convidado, faz uma experiência. Hoje eu não vou conseguir subir. Então sobe metade, o resto vai empurrando. No outro dia tu tenta um pouquinho mais, sabe? A pessoa realmente tem que sair de uma situação de conforto, né? A gente esteve aqui domingo, viemos eu, minha esposa, a minha filha, a Manuela, com a bicicleta dela, aro 20. Ela subiu e desceu todos esses morros várias vezes. Muitas vezes é uma questão, não é de força, é de jeito. Sim. E o jeito tu aprende fazendo. Não tem Pedalando. outro jeito. Tem que aprender pedalando. Então, realmente, uma bicicleta com 3 marchas, depois vai ser feita uma ciclovia que vai facilitar mais um pouco a vida do ciclista. Tem que tentar. E se tentar, vai gostar. E a tendência, nós temos um grupo aí do pedalajado cada vez mais numeroso. A nossa esperança é que isso realmente continue acontecendo. E as pessoas deixam de ser membros do pedalajado, porque isso não deixa de ser um gueto, certo? A pessoa tem que ser um ciclista. E como um ciclista optar por ser um membro do pedalajado. Né? Quer dizer, o objetivo, na verdade, não é inchar o pedalajado, é inflar a sociedade de pessoas que já estiveram lá. Tanto é que o conceito, definir a marca, definido pelo pessoal aqui da própria Univates, do Estádio Supervisionado, ficou muito boa. Que é uma rede, ou seja, não é um guarda-chuva, é uma rede onde as pessoas vão se ajudando, vão se conectando através de um objetivo comum, que é a bicicleta, uns para lazer, outros para dar só fim de semana, outros para competir, outros para ganhar dinheiro vendendo bicicleta. Todo mundo tem um objetivo, de uma maneira ou outra se conecta. Então esse é o objetivo do pedalajado, não é organizar provas, é também organizar, mas é fazer o cara da fábrica saber que é possível andar de bicicleta e ser valorizado por isso. É convencer, que nem eu convenci o dono da empresa que eu trabalhava anteriormente, a tirar 4 vagas de automóvel e botar 88 vagas de bicicleta no mesmo local. Quer dizer, é conseguir conversar com as pessoas e mostrando que a bicicleta não é uma coisa completamente à parte da vida para usar no fim de semana. Não, ela pode fazer parte do seu cotidiano. Entendi. E o meio ambiente agradece, né, Kátia? Eu fico extremamente feliz. E aquela cestinha ali na frente eu adoro. Eu acho que ela veio ali pra gente botar bolsa, botar mochila, mas ela veio também para ajudar, quem sabe descer, fazer um supermercado rápido, voltar. Porque a gente tem toda uma comunidade que cada vez mais o aluno está vindo morar próximo da Univates, em função de que não é da cidade, aquela coisa toda. E esse pessoal nós vamos também trazer para o uso, né, das nossas bicivates por aí, e cada vez mais o meio ambiente agradece. Eu acho que falta ainda a minha bombinha lá para eu encher, porque meu pneu tá murcho, mas isso aí te aguenta. Robledo, então o projeto está em implementação e algumas melhorias ou algumas adaptações podem acontecer, é isso? Eu acho que, pegando o gancho do que o Carlos falou, porque dá para se ver que ele realmente conhece muito, né, é que tu pode não andar de bicicleta, mas é importante que tu respeite o ciclista, né? Exatamente. Ninguém está querendo, eu imagino, né, fazer que todo mundo tenha bicicleta, todo mundo venha, mas enquanto tu estiver vendo que tem um ciclista, que tu respeite. Então, essa preocupação a gente também tem na Univates, uma vez que nossos alunos vão estar andando aqui na Taline, né? Então a gente já comunicou o departamento de trânsito, a gente sinalizou a Taline também, para que, enfim, a gente consiga não ter nenhum tipo de risco, nenhum tipo de acidente, né, com o equipamento. Então, o sistema sim está em implementação, ele veio para ficar, a gente já está nos primeiros dias enfrentando algumas dificuldades, umas que a gente tinha previsto, outras que a gente ainda não conseguiu visualizar até pelo próprio uso, né? Mas a gente vai resolver esses problemas e vai manter o sistema. Ótimo, excelente. Pessoal, nosso tempo terminou, eu agradeço a presença de todos vocês.
Para nós, a TV Univates, para o programa Centros, é extremamente gratificante a gente poder falar também de assuntos bons como esse, né? A gente, às vezes, discute tantos problemas, tantas questões que têm que ser enxergadas de um outro olhar, e este é um bom projeto que nos traz uma boa perspectiva. E não é sempre que eu vou poder terminar o programa com uma bicicleta na mão, né? Prometo dar uma volta nela também. Então, foi um grande prazer tê-los recebido aqui, e voltamos na próxima semana com mais um programa Centros. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.